Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bem-vindos! Como vão, confidenciais? Obrigado por estarem aí e por acompanharem ontem o especial que publicamos no início da tarde na Espanha, contando para vocês quem são nomes, sobrenomes, fotografias. Os supostos ajudantes da espionagem marroquina, aqueles que colaboram com a inteligência marroquina e vivem na Espanha, ocupando além disso cargos muito importantes. Ex-deputados, sindicalistas, presidentes de asociações islâmicas, tem de tudo, médicos, tradutores. Aí está a lista e, senhores, que se investigue até o fim se é verdade ou não. O que a política na Espanha disse ontem, quando o sátrapa voltou de férias de Lanzarote, foi que o CNI tem 25 agentes e a espionagem espanhola, 0. Em Ceuta e em Melilla, quem contou foi Margarita Robles, que voltou a defender que o CNI realmente apresentou relatórios alertando o governo e a presidência de que haveria uma entrada massiva. Os pneus tinham acabado, os trajes de neoprene também, metade da Europa sabia, os serviços de inteligência de toda a Europa. Marlaska diz que não é verdade, defende a mentira ou a meia-verdade que disse no começo, de que não houve relatório. E aí continuam as brigas entre uns e outros em um conselho de segurança no qual nem convidaram o rei, porque, para quê? Se é para obedecer ordens, que obedeça e pronto. Mas graças ao vazamento dos de Jabaró, o pessoal da espionagem argelina, descobrimos algumas coisas. Por exemplo, que agora sim o plano pode ser comprovado. Foi montado pelo Marrocos, não foi uma improvisação das redes sociais. Na verdade, estão procurando saber quem são e eles sabem. Vão tornar público nome e sobrenome dos agentes da inteligência marroquina que estavam em Castilheiros organizando tudo. E isso é fundamental porque eles poderiam ser acusados de um crime aqui na Espanha e a Interpol poderia procurá-los e prendê-los. Portanto, cuidado, porque estamos lidando com algo muito importante. E publica uma segunda coisa, que foi um plano do governo marroquino, não uma improvisação, como eu dizia, e que o cérebro, coisa que dissemos aqui, foi o chamado vice-rei do Marrocos, Fawad Ali El-Lima, pessoa que planejou o ataque. É o que dizem os hackers e é o que todo mundo diz. Mas acrescentam algo que não tínhamos dito até agora. Segundo os hackers argelinos, o rei Mohamed VI não sabia, não tinha conhecimento de nada sobre os acontecimentos de Ceuta. E é aqui que começa a história que hoje vamos contar para vocês. Como foi? Por que foi? Quem a instigou, quem acendeu o estupim para a invasão de Ceuta e com que interesse? E mesmo que Mohamed VI não soubesse de nada, isso foi muito bom para ele. Ele colocou Ceuta e Melilla no centro das atenções, do mundo todo. Agora todo mundo sabe que elas existem, vê lá em cima da África e diz, claro que são do Marrocos. Eles não enxergam. Pessoas desinformadas, que não conhecem a história e que pensam assim, agora existem em todo o planeta. Olha aí, a origem, o estupim de tudo foi essa publicação do Confidencial e de mais 14 meios de comunicação, como Le Monde, The Guardian, em diferentes países europeus. De 16 de julho a 18 de julho se falou do Pegasus. Falou-se de Tamoshi, o chefe da inteligência marroquina, que havia colocado em operação o Pegasus para infectar Macron, Sánchez e um monte de políticos europeus. 14 meios de comunicação se uniram, publicando cada vez mais informações. Continuam vendo manchetes aqui na Espanha. Como eu disse, aqui foi o Confidencial que fez isso. Explicaram quem organizou a invasão anterior de 2021. Contaram tudo. E isso atingiu duramente a inteligência marroquina. A invasão de 100.000 pessoas em 30 de julho
foi uma vingança, porque 14 meios de comunicação europeus publicaram isso. A espionagem marroquina se sentiu profundamente ferida e disse: sim, então aqui estão eles, e que inundem a Europa. Quanto mais, melhor. Que lugar mais fácil para fazer isso do que Ceuta, não é? Eles não fariam isso em uma praia italiana ou francesa. Na Espanha tudo é muito mais fácil com Sánchez no poder. Mas Tamauchi, o chefe da espionagem marroquina, não fez isso por decisão própria. Ele recebeu uma ordem e a executou. E a ordem, segundo o Jáquer. Os argelinos dizem que foi de Fouad Ali, o Gima, o vice-rei, o homem de quem falávamos. Não consideramos que Mohamed VI estivesse alheio a tudo, como dizem os Jáquers. No Marrocos nada acontece sem que Mohamed saiba. O que parece, segundo nos contam fontes da inteligência espanhola, é que o conselheiro, aquele que viram El Gima, foi consultado sobre isso, passou como se não tivesse importância, como uma pequena entrada de alguns milhares e acabou saindo do controle. Isso possivelmente foi o que aconteceu. Mohamed VI ficou irritado porque no final foram 100 mil ou quase 100 mil e a data coincidiu com a festa do trono, prejudicando a imagem do Marrocos. A festa do trono comemorava a sua chegada ao trono. Lembram de Felipe Gonçalves, Luís Planas, todos lá em procissão para vê-lo e beijar seus pés. Mohamed VI mandou manipular a informação e a partir do palácio foi dada a ordem de desviar o foco. Que não soubessem que tinham sido eles, que tinha sido seu conselheiro, seu chefe de polícia e de inteligência, os instigadores. E acusaram, como sempre, a Argélia de ter lançado a mensagem nas redes sociais. Chegaram a prender uma centena de marroquinos como bodes expiatórios em Castillejos. Mas ele sabe quem foi, sabe quem cometeu o erro e há quem diga que a cabeça do tal Amoshi, o chefe de inteligência, está por um fio. Ou seja, ele pode ser destituído a qualquer momento. Mas há outro interesse por parte de Amoshi, além da vingança. Eles conseguiam a vingança pela publicação jornalística, mas o que ganhava o conselheiro de Mohamed VI fazendo essa invasão? Pois eu vou te dizer, votos para as próximas eleições, que serão em menos de um mês no Marrocos. E ele quer ser o novo presidente do governo. Vejam, o tal El Ima criou em 2008 o PAM, P-A-M, Partido da Autenticidade e da Modernidade. Que nomes eles dão para os partidos por lá? E com a invasão que ele instigou com a ajuda do serviço de inteligência, ele tentou desacreditar o presidente do governo hoje no Marrocos, que é Aziz Akanouche. Vocês estão vendo ele em uma foto recente com Pedro Sánchez. Ele é do partido oposto e achou que isso desgastaria, o que de facto aconteceu. Ele ficou desgastado como chefe do governo atual. As eleições são no dia 23 de setembro e espera vencê-las e ser o próximo presidente do governo. Se esse tal El Gima for o próximo presidente do governo do Marrocos, que a Espanha se prepare. Porque ele é capaz de tudo, absolutamente de tudo. Enquanto isso, os hackers argelinos agora ameaçam, e tomara que cumpram, divulgar o conteúdo encontrado no telefone do Sánchez. Com o Pegasus, ou no do Macron, ou no do Marrasca, que foi o que mais teve dados roubados. Tomara que vejamos isso em breve, porque sabemos para onde isso aponta, mas precisamos da prova final. Senhores, como podem ver, invadem um país. 150 mortos. Mais de 15 mil pessoas incomodando os ceutenses e tudo isso para ganhar uma eleição e se vingar de uma informação jornalística. Assim, a Marrocos precisa demonstrar seu poder batendo na mesa, com atitudes como essas, sempre fora de lugar, fora de tom. Claro que fazem isso porque sabem que podem enquanto Sánchez continuar na Moncloa.
Castillo Confidencial, de Albert Castillón. Senhores, há um grupo de militares marroquinos sob o nome Plataforma Defensa Atlas, evidentemente muito próximos ao governo do Marrocos, que começaram a divulgar nas redes sociais isso que vocês estão vendo. Isso seria um plano para atacar e invadir Ceuta, dizem, em 2 horas, entre 2 e 6 horas. Eles podem invadir Ceuta. Reparem que neste mapa há uso de drones para localizar, dizem, e destruir alvos de interesse de alto valor. O uso de mísseis antitanque, dizem que enfrentariam os Leopard do exército. Fogo de artilharia que estaria em locais específicos. Até mesmo as forças especiais do Marrocos, que entrariam, como vocês podem ver, estão marcadas com setas nos locais principais. Entendo que se esse mapa for publicado nas redes sociais, com base nesse grupo, é porque jamais vão realizar uma ação como essa. Caso contrário, não avisariam. Mas não tem graça nenhuma, né, para um espanhol ver publicarem nas redes sociais como invadir seu país ou uma parte dele. Ao mesmo tempo, nos dizem que o exército espanhol, que tem há anos um plano para defender Ceuta e também Melilla, eles chamam de Plano Ballesta. Vamos entender que há um pouco de uma coisa e de outra. Dom Francisco Vendala, tenente-coronel, como vai, amigo? Muito bem, Albert, muito obrigado. Estou um pouco impressionado com o que você conta em primeira mão, como sempre, o que me alegra e você já definiu perfeitamente, Albert. O inimigo parece meio maluco, não é? Está o inimigo, vou atacá-lo, bom, amanhã às 5, porque, claro, o mais importante em uma operação militar, pequena, grande, média, seja qual for, é a surpresa. Quem ataca primeiro, ataca 2 vezes. E quem perde o elemento surpresa, já perdeu metade da batalha. Olha, Alberto, como você mesmo disse, se eles publicarem, já é ruim para eles. E bom para nós, claro. Não, sem dúvida. Apesar de tudo, que haja militares marroquinos brincando com essas coisas me preocupa. É o plano Ballesta. Existe tal plano? Me dizem desembarque de tropas paraquedistas, até mesmo ataque pelo mar, mas com a evacuação dos ceutenses para evitar baixas civis. Esse plano Ballesta existe? Sim, esse plano Ballesta existe. De fato, o que acontece é que eu sempre considerei que esse plano Ballesta, além de ultrapassado, de acordo com a forma como os materiais de guerra e armamentos evoluíram nos últimos, podemos dizer, 10 anos. Eu acho que esse plano Ballesta é um tanto irreal. Eu, com certeza, não acho que seja o mais eficaz e eu acho que o Estado-Maior está há muito tempo dormindo. Não vou me vangloriar porque faz 70 anos que não entramos em uma guerra, né? Mas eu acho que, deixando um pouco de lado a OTAN e tudo mais, ao invés de perceber que aqui nós mesmos resolvemos o problema, ou ninguém vai fazer isso por nós, nesse plano Ballesta são ditas uma série de coisas que são irrealizáveis. A primeira é a evacuação de Ceuta, dos ceutenses. Estamos falando de cerca de 60 mil pessoas. Vamos ver como você vai evacuar quando o inimigo, teoricamente, se for verdade isso de Marrocos, que eu acho que não, como você mesmo disse, está te pressionando. Marrocos tem uma vantagem, que pode abastecer essa invasão de Ceuta por terra, o que é muito mais fácil do que para nós, que temos que abastecer por ar e por mar. É verdade que no mar temos uma superioridade clara em relação ao Marrocos, com certeza. Mas não há dúvida de que o mar sempre será algo que vai separar a península, neste caso a Espanha, de Ceuta. Depois tem a questão dos civis. Claro, para o Marrocos o ideal é usá-los como escudos humanos. Se eu conseguir surpreender e entrar em Ceuta, evidentemente, além de entrar num combate urbano, que são os combates mais difíceis e mais terríveis que existem, pela sua dificuldade, como todos entendemos, vou jogar justamente com isso. Com saber se os espanhóis estão dispostos a morrer e com saber se as tropas espanholas estão dispostas a não evacuar
40, 50, 60 mil ceutenses. Impossível quando você tem um inimigo que se infiltrou lá dentro. Portanto, esse plano Ballesta eu acho que apresenta falhas graves de acordo com a forma como toda a situação evoluiu até agora. Se houvesse uma situação hipotética de guerra entre a Espanha e o Marrocos, quem tem melhores equipamentos, melhores soldados, melhores técnicos? Não sei, entendo que hoje em dia tem mais drones, né? Que a guerra é travada de um jeito muito diferente do que há 10 anos. Quem ganharia essa guerra, na sua opinião? Bem, as guerras a gente sabe como começam e nunca se sabe quando e como terminam. E isso é fundamental ter em mente. Outra coisa importante, falamos sobre o elemento surpresa essencial. E outra coisa ainda mais importante também, a vontade de vencer de cada um dos dois. A vontade de vencer está ligada à disposição de morrer. O melhor é primeiro matar o inimigo, claro. Depois, se for preciso dar a própria vida, tudo bem. Mas acima de tudo, quanto mais baixa a causa, melhor. A Espanha tem uma superioridade naval e uma superioridade aérea, mas essa superioridade aérea, que é essencial na guerra moderna, tem um déficit imenso de drones. Nesse aspecto, Marrocos está acima de nós. Além disso, eles estão fabricando com tecnologia israelense, que já estão fazendo isso é muito importante. Depois tem outra coisa também muito importante. Nós temos material majoritariamente norte-americano. E já os Estados Unidos nos passaram a perna no Saara e nos passaram a perna em Ibn. Nessas duas guerras, eles proibiram o uso do material que tínhamos comprado naquela época. E depois, não existe inimigo pequeno. Não pensemos que Marrocos é fraco. O que Marrocos realmente tem de muito mais importante do que a Espanha é a capacidade de dispor de tropas. Não de tropas, digamos, de alto nível de instrução, mas sim de tropa, de bucha de canhão, até poderíamos dizer que nós também. Primeiro, pela facilidade que mencionei antes, de que pode abastecer as tropas terrestres, por terra. E nós temos que fazer isso por meio de desembarques, etc, etc. Obrigado. Bem, por transporte aéreo, eu acho que a coisa seria difícil, porque se conseguirem entrar e pegar a Espanha de surpresa, a Espanha teria um grande problema. O que a Espanha teria que fazer nesse momento, e esse deveria ser para mim o plano Ballesta, e o plano Ballesta não contempla isso. Diante da menor agressão militar contra Ceuta ou Melilla, o plano Ballesta deveria estar preparado para bombardear de maneira massiva Rabat e Casablanca, que é aí que se deve atacar, pela retaguarda, por trás, onde se pode causar mais danos. Além disso, é claro, defender o máximo possível Ceuta e Melilla com certeza absoluta. Mas o nosso deveria ser uma ação ofensiva de amplo espectro, decidida sobre Rabat e sobre Casablanca. Levar a guerra até lá, que eles sentissem como naquele momento estavam sentindo nossos compatriotas de Ceuta. Para isso, temos as Canárias, que é nosso grande porta-aviões e que também hoje em dia está no seu nível mais baixo. Essa é também a nossa desgraça. E, claro, também Tanger, esse grande porto, esse Tanger Med, que superou Algeciras e Valência, por exemplo, no comércio. Deveríamos bombardeá-lo imediatamente, e digo sem piedade, porque o marroquino não vai ter piedade de nós e nós não devemos ter piedade deles nesse caso de copia. Acho que isso é o mais importante. Há um fato que eu não sei como entender. Nas tropas que estão na região de Ceuta e Melilla, os regulares, a legião, me contam que 4 de cada 10 soldados espanhóis são muçulmanos e muitos de origem marroquina. O que eles fariam, mesmo vestindo o uniforme espanhol, numa situação assim? Bem, a maioria, não digo todos, mas a maioria, logicamente, ficaria do lado do sultão. Porque, volto a repetir, já dissemos isso muitas vezes ao Albert, eles têm uma lealdade tripla ao sultão. Claro, sua constituição, mesmo que tenham outra nacionalidade, é a ele que devem, porque ele é o líder espiritual deles, vamos dizer assim, o descendente de Maomé, do profeta, e por todos eles têm familiares no Marrocos. E já sabemos como o Marrocos tem uma grande capacidade de coação sobre os familiares daqueles que estão fora. Eu não tenho a menor dúvida de que eles não seriam agentes confiáveis. Além disso, poderiam agir como o que chamamos aqui de quinta coluna e poderiam cometer sabotagens, até mesmo traições.
Já fizeram isso em guerras anteriores e teríamos um problema gravíssimo. Esse é outro erro que fomos cometendo ao longo do tempo. O marroquino de agora, o mouro, digamos, de agora, não é aquele do nosso protetorado que no final percebeu que realmente viveu muito bem conosco. Uma vez que conseguimos pacificá-lo, aquilo se tornou um lugar onde éramos queridos e onde nos tratavam muito bem, e nós a eles ainda mais. Hoje não é esse mouro, vamos dizer, marroquino, e portanto, para mim, não seriam confiáveis. Outro erro que cometemos. E querido Francisco Vendala, obrigado por essa informação militar precisa. Forte abraço. Sempre com vocês, Albert. E continue em frente, porque na verdade precisamos de você. Obrigado, Tenente Coronel. Um abraço. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Sin Deuda Group, sua segunda chance. Amigos, agora contamos histórias da atualidade e ouvimos a sua voz. Mas promessa é dívida. E ontem, no final do dia, saiu essa mensagem de Perdigueiro e a foto linda de Alfredo fora da UTI, com o abraço da filha dele. Ele agradece ao SAMUR, à UBI, a todos os membros da equipe do 12 de outubro. Nós esperamos que ele explique detalhes do que aconteceu com ele, porque ele não está em condições para isso. Quando alguém passa por algo tão grave como o que aconteceu com ele, 9 costelas quebradas, 4 vértebras que ainda precisam ver se vão operar ou não, ontem colocaram a epidural nele e verificaram. Pois estar vivo já é o suficiente, depois vai chegar o momento de investigar, porque aqui Laura Garcia, porta-voz da Jupol, amiga do Perdigueiro, assim como eu, mas ela é policial, também está desconfiada. Ouçam. A última conversa que tive con ele pessoalmente, cando nos encontramos en un lugar, ele me disse, Laura, disse, están atrás de min, disse, vivo. A palavra que ele me disse foi, estou apavorado. Isto porque, olha, eu tenho a sensação de que estão atrás de mim. Mas tudo bem, olha, não vamos especular, porque especular con eles non adianta nada. Absolutamente nada. Vamos esperar por informações oficiais que sexan confiáveis. Mas, olha, foi iso que ele me disse e é a máis pura verdade. Sim, o que acontece, e minha querida Laura sabe disso, é que não há nenhum relatório do acidente, não foi emitida nenhuma mensagem, nenhum comunicado típico do boletim diário da Polícia Municipal de Madrid. É algo muito estranho, não é? Ou seja, alguém quis encobrir o caso ou o veículo fugiu e eles estão procurando e não querem chamar a atenção, não querem colocar o foco nisso. Não sei, mas que falem logo porque senão dão margem para especulações e a gente não gosta disso. Maria José está como eu. Uma grande porcentaje das pessoas honestas deste país. Não pedimos, exigimos a quem for que quem quer que seja se envolva, que esse acidente do Sr. Perdigueiro seja investigado a fundo, porque todos nós ficamos com uma sensação muito ruim e muito suspeita. Concordo, a única maneira de acabar com especulações ou teorias da conspiração é dizer a verdade, senão essas especulações só aumentam. Vamos ver se descobrimos de uma vez quem foi, o que aconteceu, quem cometeu o erro, se passou um sinal vermelho, o carro, com certeza foi o carro. Perdigueiro é um motorista muito bom e muito prudente, tudo isso nós temos que saber. Bem, vamos ao que importa. Ceuta. A explosão está prestes a acontecer. Amigos que estão lá, ou que vêm de lá, me contam que é questão de dias e às vezes me dizem que é questão de horas. Estou falando de uma explosão, de alguém cometer um erro, de manifestantes imigrantes ilegais cometerem uma barbaridade ou cidadãos de Ceuta dizerem chega, daqui não passa. Parece que querem provocar esta situação. E aqui contamos para vocês que havia um plano em fases. Lembram que estávamos na segunda fase. Leio no OK Diario que as imobiliárias de Ceuta estão recebendo ofertas dos imigrantes ilegais para alugar imóveis. E eles vão com maços de dinheiro e pagam um ano adiantado.
O que vocês ouviram, um ano adiantado. Também me dizem, e essa é a melhor notícia, que a maioria das imobiliárias não confia. Pedem olerites, pedem um normal, um DNI, uma carteira de identidade. Se você fosse proprietário, alugaria para um ilegal sem documentos, sem trabalho? Pois não, né? Embora, claro, é muito tentador que te paguem um ano adiantado. Mas, enfim, de onde tiram esse dinheiro? Ontem mostramos aqui imagens de como eles agem. As notas, lembrem dessas imagens, de como eles estavam contando dinheiro e havia um monte de dinheiro. Quem dá esse dinheiro para eles alugarem por um ano? A maioria dos que fazem isso parece ser marroquina, porque os subsaarianos, sim, vão ser asilados, por causa daquela questão de que em seus países há guerra. No Marrocos o que existe é uma cara de pau tremenda, é uma Copa do Mundo de futebol, ou seja, não há motivo. E antes que sejam devolvidos, eles querem. Bom, se estabelecer ali, dizer que já têm lugar de residência, dizer que não podem ser expulsos, cuidado, porque essa é a segunda fase. Ocupar casas vacías, alugar estabelecimentos, comprar negocios e pouco a pouco ir mudando a sociedade de Ceuta por uma sociedade marroquina. Tomara que eu esteja enganado. Tomara mesmo que o que estou contando para vocês não seja como fontes da inteligência espanhola estão nos contando. Sobre Ceuta, duas opiniões bem indignadas, Diego e Rosa. La raiva que se siente ya en potencia con lo que está aconteciendo en Ceuta es enorme. Eu non entendo como un país pode esquecer tantos seus cidadãos. Tomara que Deus queira que os culpados paguem por isso. Uma coisa me preocupa, porque você disse bem, Albert, que tipo de gente chegou a Ceuta. Para mim, isso é o pior do ser humano. Que queiram que todas esas persoas cheguen á península. Me preocupa moito que queiran regularizalos sendo persoas que son selvaxens. E iso, non ten como cualificalos de outra forma. Não todos, mas sim a maioria. Olhem, os que invadiram e depois foram embora são aqueles que não têm medo de enfrentar sua família, a justiça marroquina. Os que ficaram são os que não podem voltar, seja qual for o motivo. Incluindo menores enviados à força pelos próprios pais, porque isso também acontece. Você vai para lá e logo você sustenta toda a família com os benefícios que receber. Isso é uma realidade. Quem não quer enxergar isso não está por dentro do que acontece. Aliás, Poncho, do Reino Unido, me disseram que o Alcorão é ambíguo na hora de proibir o consumo de álcool ou os jogos de azar. Aqui contamos que o rei, o sultão do Marrocos, depois explico porque não é rei, o sultão vai a Ceuta, ou foi a Ceuta jogar no cassino e passeia com seu barco imenso por lá, e já o vimos com uns drinks a mais em Paris mais de uma vez. Estamos ouvindo Poncho. Com relação à pergunta que você fez sobre o que o Alcorão considera sobre o consumo de bebidas alcoólicas ou o uso de drogas, o Alcorão é claro, ele usa a palavra khamr, que tradicionalmente se refere ao vinho fermentado, mas que legalmente abrange qualquer substância que possa entorpecer a mente ou causar embriaguez. Isso é estabelecido na Sura Al-Maida 5. E as substâncias embriagantes, os jogos de azar, os altares idólatras, são uma abominação, obra de Satanás. Afastem-se deles para que possam prosperar. Vamos ver se Mohamed VI segue isso, porque ele faz exatamente o contrário. E falando em fazer, Mohamed VI participou de um ato religioso há algumas horas. Digo isso porque o que eles dizem e o que fazem não tem nada a ver. E aqui, vejam, hoje em dia, entre Talepa e Zalem, que me manda coisas, e o amigo Ahmed Baba, temos muita informação sobre o que acontece no mundo árabe. Preparem-se, porque o que esse monge diz, eu vou traduzir para vocês. Insisto, ele estava na frente de Mohamed VI. Vejam só. Meu senhor comandante dos fiéis, o apego da nação marroquina à nobre presença profética tem duas manifestações. É preciso se destacar ao recordar as virtudes do profeta.
começando pelo livro Al-Sifa, passando pelo livro Al-Dur. E ambos os sábios são da cidade de Septa. Septa, para eles, é Ceuta. E chegando até o livro Dalail al-Khairat, do Ima al-Yazuli. E esse livro foi o tema dos marroquinos em sua mobilização para libertar. Refere-se a libertar Ceuta, ou seja, diante do rei ou sultão do Marrocos, ato oficial de Estado, falam da cidade marroquina de Ceuta, dos sábios da cidade de Ceuta e de que é preciso libertar Ceuta. Que fique claro, eles não se escondem, aqui estamos com cuidado para ver o que dizem, fique de olho. Os colaboradores se comportaram muito bem, a máfia do tráfico de mulheres, lá eles não têm por que se esconder. Aliás, por que não o chamo de rei? E temos que chamá-lo de sultão, José nos explica. Parece que lla chega de chamar de rei quen non é. O rei do Marrocos non é rei, é sultán. E como tal, debe ser chamado para saber que é mouro. O rei sempre é cristán. Non podemos dar o título de rei a quem non é. Você é um sábio, José. Obrigado, vou ver se não erro mais e faço certo. Bom, e o Saku me manda de Barcelona o ridículo. A cidade condal vive em outro mundo. Aqui somos invadidos em Ceuta, a imigração está devastando, Barcelona é a cidade com mais crimes. E já quando um grupo de turistas vem de barco, de avião, dizem para tomar cuidado, que estão indo para uma das cidades mais perigosas da Europa. Sabe o que colocaram na fachada da prefeitura de Barcelona? Olha só, quem nos enviou foi Saku, direto da cidade condal. Barcelona com a Ucrânia, ou seja, Barcelona com a Ucrânia. São incapazes de colocar uma faixa dizendo Barcelona com Ceuta. Incapazes. Incapazes, mas com a Ucrânia fazem o que for preciso. Colboni, meu Deus, vai fazer a Ada Colau parecer boa. Ela que deixou a cidade destruída por décadas. É impressionante. Bom, mais, na Venezuela, o Mila está muito farta de ouvir Donald Trump dizer que os venezuelanos estão felizes, que estão como nunca. Ela me pediu para colocar este vídeo para mostrar como eles estão. Vejam. Tchau. Agredidos pela polícia, era uma concentração protestando, pedindo a liberdade dos presos políticos, que são centenas. O que está dizendo? O que está dizendo? Eu sou uma mamota! Esta é a paz, Donald Trump. Esta é a paz que você prometeu. Donald Trump fez o mais difícil, concordamos, mas as consequências estão sendo muito piores do que esperávamos. O povo venezuelano vai se levantar sem dúvida, mas com ajuda, e Donald Trump, enquanto mantiver Delcy Rodrigues, a ditadura continua. Se você é familiar de um preso político que continua na prisão, eu não estaria aí. Eu estaria assim como qualquer um de vocês. Bem mais, quero que vocês ouçam opiniões sobre Sánchez. Ontem ele deu as caras, na verdade virou as costas mais do que mostrou a cara, porque ele é muito cara de pau, na reunião de emergência. Reunião que normalmente acontecia em Moncloa ou em Zarzuela, com a presença do rei, mas o rei nem foi convidado. E, fingiu que fazia alguma coisa. Um mês depois da invasão, Mabel, Paco e Juan Manuel. Não dá para entender um país onde um único homem, sem estudo, sem qualidade de vida, sem cérebro, com mentiras, pode ter tanta força. Que as pessoas que aprenderam, que sabem, que têm estudos, são corretas, que têm uma vida saudável, não sejam capazes de fazer o mesmo que ele, de destruir esse personagem?
Vocês sabem o que eu penso e o que eu sinto? É que este canalla que temos, e este tirano, ele na encarnação de Fernando VII. Assim, bem claro. Eu realmente acho que é exatamente isso. O usurpador já voltou a Moncloa depois das férias, com a família e os amigos dele. Então, quanto antes, a partir de 2 de setembro, temos que tirá-lo de lá. Tomara. En Ceuta continúa o plano criado, montado por Sánchez para que não vão embora, para que fiquem, que é o objetivo, e criar tensão e a explosão social que ele busca. E como ele faz isso? Bom, já dissemos há pouco que oferecendo muito poucos meios para resolver a questão. A Polícia Nacional nos envia informações de que só podem processar 200 pedidos de asilo por semana. As pessoas que são de um país africano em guerra pedem asilo, certo? 200 por semana. Por que não mais? Porque tem um computador para fazer isso. Um único computador em toda Ceuta nas mãos da Polícia Nacional para processar os pedidos de asilo. Eles fazem o possível para que fiquem, não para que vão embora. E fazem o possível para que haja um murro na mesa, uma explosão social, a raiva de alguém que diga basta. Sofia, Ana, Candelária e Mara. É preciso se rebelar contra esse governo de traidores, de corruptos e de criminosos, porque está claro que o povo está abandonado. Por isso, desobedecer ao tirano é um dever. Diferente dessa situação de transferir os menores migrantes desacompanhados para a península, eu acho que o protesto de todos os espanhóis deveria ser enérgico. Porque temos que aguentar que os menores migrantes desacompanhados cheguem às nossas comunidades. Nós não os queremos aqui. O rei do Marrocos pediu que eles fossem devolvidos ao seu país. Só queria acrescentar algo ao vídeo que a senhora colocou de um senhor de Almeria que estava gravando aquelas senhoras jogando comida fora. Bem, isso foi visto em todos os lugares. Isso foi visto aqui na Alemanha jogando comida fora. Ou seja, eles vão nesses comércios ou supermercados e não pagam nada, ou apenas €1. E então eles levam tudo o que recebem e depois jogam no lixo o que não querem, né? Oi, Albert, sobre a Comunidade Econômica Europeia, se não me engano, foi a Comunidade Econômica Europeia que nos obrigou a aceitar imigrantes já faz muitos anos. Agora acontece que são eles que nos querem. Quando já estamos nesse dilema com Pedro Sánchez, foram eles que nos colocaram nessa situação e esperamos que sejam eles que nos tirem daqui. Sim, foi assim mesmo. Foram eles que insistiram em fazer desse jeito e agora são eles que fingem não ver. Falando sobre ajuda humanitária e sobre a Cruz Vermelha, José foi policial e viu algo muito estranho na arrecadação de fundos da Cruz Vermelha. Estamos ouvindo. Na minha época como policial, nós colaborávamos nesses dias em que a Cruz Vermelha organiza campanhas para arrecadar dinheiro, em que meninos e meninas participam. Acontece que nós acompanhávamos a arrecadação. Quando todas as caixinhas que essas pessoas levavam eram reunidas, éramos enviados para acompanhar até o local onde esse dinheiro seria destinado. Bom, então o presidente da Cruz Vermelha era um senhor que morava em uma torre ou chalé. Muito simpático, muito imponente, aqui na praia de Civé-Caséfer. Acontecia que os senhores despejavam todos os saquinhos, sacos e caixinhas, tudo, e começavam a contar o dinheiro. Então já nos diziam, vocês já podem ir embora. Então eu digo que isso é claro como água, porque ali não tinha nem tabelião, nem tinha ninguém da prefeitura ali, nem tinha ninguém da polícia, nem tinha ninguém que pudesse confirmar ou artinar a arrecadação total do dinheiro que tinha sido feito nessa cidade. E imagino que nas outras cidades, tanto no interior quanto na capital, deve ter sido igual. Quer dizer que, ao nos tirarem dali, para não vermos nada, eles contam o dinheiro e dizem que há, por exemplo, 1,5 milhão de pesetas. Então eles diriam, imagino eu, não sei, tipo 1,1 milhão.
E os 400 mil que faltavam, onde estão? É isso que eu penso. Obrigado, Juan. Dá mesmo para desconfiar. Nunca se deve fazer uma recontagem de nada que seja beneficente a portas fechadas, sem polícia ou tabelião. Se fizerem isso, já podem desconfiar. Bom, e falando de gente que ganha muito dinheiro, essa senhora que vocês estão vendo, já falamos dela aqui várias vezes, Maria Jesus Herrera. Vocês lembram que ela descia do carro para ir até a Embaixada do Marrocos prestar reverência? Ela é a esposa do ministro Luís Planas, o da Agricultura, aquele que também trabalha para o Marrocos. Bom, então, no dia da invasão, em 30 e 31 de julho, em Ceuta, o governo de Sánchez deu 800 mil euros para essa mulher. Por quê? Porque ela presida a agência da ONU para imigrantes e acharam que era um bom dia. No dia em que os imigrantes invadem Ceuta. E eles dão 800 mil euros para a mulher apadrinhada na Organização das Nações Unidas na Espanha sobre imigração, esposa do ministro Planas. Ou seja, o próprio Luís Planas assinou a entrega do dinheiro. Trabalho com jornalismo há muitos anos. Com metade da metade do que conto para vocês todo dia, há 20 anos todos já teriam renunciado. O que aconteceu? O que foi que nos aconteceu? Que agora já nem é notícia. Nem mesmo isso que conto aqui com frequência aparece mais do que pequenininho. E claro, nunca na grande mídia, só em veículos pequenos. Isso é preocupante. Bom, vamos lá, vamos para o lado positivo. A Lia Alejandra tem uma ideia magnífica. Um aplicativo para saber de onde vêm os produtos pelo código de barras. Ouçam. Olá, Alberto. Sobre a questão dos códigos de barras para saber a origem de onde veio os produtos. Vamos ver se a turma mais esperta e os jovens inteligentes criam um aplicativo em que possamos ler o código de barras e nos digam a origem. Um abraço, força e amor. Obrigado, amigo. Vamos lá. Essa galera jovem que faz aplicativos, que desenvolve software. Vamos lá, código de barras. Talvez já exista. Se existir, por favor, me avisem. Que você vá ao supermercado, aponte o celular com a câmera para um código de barras e ele te diga a origem, sem precisar ficar lá procurando. Eu fico agora olhando o código de barras onde eu vou e acabo forçando a vista. Bom, tem mais coisas, sim. Mas antes quero que vocês vejam um personagem que eu acho que merece um comentário, porque neste verão a gente não falou sobre Ceuta e os incêndios, mas fizeram uma homenagem para ele. Fizeram dele um alto mandatário em Cuba. Em Cuba, sim, na Cuba de Castro. Ele foi condecorado pelo regime ditatorial de Cuba em uma celebração no dia do nascimento do ditador Fidel Castro, no dia em que ele teria completado 100 anos. Este homem que vocês veem, Ángel García Seoane, ele é prefeito de Oleiros, em La Coruña, uma cidade com cerca de 40 mil habitantes. Bem, ele é de um partido comunista, como ele mesmo afirma, fundado e transformou Oleiros em algo como uma pequena reprodução das ditaduras que elabora. Não é, por exemplo, você entra em Oleiros e se depara com essa estátua gigante do Che Guevara. Claro, se você conhece a história do Che, dá vontade de jogar pedras, não é? Mas é assim, e tem mais. É um dos lugares, me dizem Oleiros, com a renda per capita mais alta de toda a Galícia. E o próprio prefeito mora em uma mansão de luxo. Ou seja, eu acho que ele é comunista, mas daqueles de caviar, como Yolanda Dias, como Pablo Iglesias, né? Ele colocou outdoors para atacar Donald Trump. Um deles é o que vocês vão ver agora. Você vê Donald, bom, você vê um javali com o rosto de Donald Trump e está escrito, está aberta a temporada de caça. O que isso significa? Que é para atirar ainda mais em Donald Trump? Já atiraram nele uma dúzia de vezes? Bom, isso não é crime de ódio. Como é comunista, deixam ele fazer. Ángel García Seoane, vizinhos de Oleiros, sinto muito, mas muitos também aproveitem o que votaram. Bom, em um minuto continuamos, tem mais. De total confianza.
Últimas mensagens, Susana Gás. Conte para a gente. Obrigado por assistir. Continuamos aquí, Alberto. Un abrazo para você e para todos os do Confidencial, que todos os días nos envían mensaxes e opinións. Continúen enviando todas as opinións e todos eses comentarios maravillosos que nós ao longo da semana vamos lendo e transmitindo. Gregório nos escreve e diz que agora vocês podem compreender perfeitamente o não à Copa do Mundo do Futebol de 2030. A Federação e a Seleção Espanhola não devem participar, nem sequer deveria, disse ele, organizar o evento com o inimigo. Mundo 240 também responde sobre esse futebol. Alberto diz que a máfia do futebol fará o que o bolso mandar. Isso não devemos esquecer. Por outro lado, MMT diz que o rei não estava tão preparado quanto seu pai disse. Ele sempre foi o filho mimado da família. É uma decepção absoluta. Ao defender a monarquia, está mostrando que não serve para ser rei. Gilberto diz que é a mesma estratégia do castrismo. O que você explicou ontem sobre o Marrocos, sou cubana. Dizem que são 15 milhões de cidadãos espalhados pelo mundo, sempre enviando essas remessas para manter um sistema de parasitas e preguiçosos. Saudações, Sr. Castillón. Pepita também nos escreve e diz que deseja tudo do melhor para o Sr. Perdiguero, que ele se recupere logo. Juan diz que muito obrigada por dedicar este mês de agosto para nos informar, Sr. Castillón. Outros estão na mareta, pero que hemos tanto... François diz, bom dia confidencial para todos. Sobre jogar fora comida, latas de lentillas e grão de bico, aquí en Valencia tamén estamos vendo iso, e moito. O que eles queren mesmo son cheques con diñeiro. Rogelio diz que o gomocismo promove a maldade. Chega de reclamar, é hora de axir, temos que levar iso a serio, temos que pisar firme, ele nos diz. Se non fizermos iso, vão nos destruir e não seremos ninguém. Vamos, espanhóis, força! E aqui vamos encerrar destacando, muito importante, que todas as pessoas que nos acompanham todos os dias não deixem de assistir aos nossos canais e, acima de tudo, o mais importante é que estejam bem informadas por Alberto Castillón. Obrigada. Obrigado, Susana. A redação sempre atenta. Bom, e vocês me mandam coisas maravilhosas. Por exemplo, Héctor, dá para ver Franco puxando a orelha de Dom Juan Carlos, o rei, e ele diz... Diga ao seu filho para resolver a questão de Ceuta já. Em algum sonho, para Dom Juan Carlos, talvez um pesadelo, isso deve ter acontecido com ele. Ou o que José diz sobre o perigo, uma foto de Sánchez. O perigo não começa quando um político mente. Começa quando milhões acreditam nele. E falando de Sánchez, vocês já viram ele recomendando comida no TikTok? Não? Muita gente me mandou, vejam só. Olá pessoal, eu trouxe meu top 3 comidas para o verão. No top 3 eu tenho o cuscuz, uma comida com sabor de ábalos. Que horror. Meu top 2 é o tagine. Tem um sabor muito forte de corrupção. Claro, lógico. Meu top 1 e meu favorito é o kebab, com carne halal e com um molho com gosto de boato. Devoto. Muito bom, não me digam que não. E eu adorei o que a Maria me mandou. Maria é muito boa. Ela diz, dá para saber que Ceuta é espanhola porque há milhares de marroquinos tentando entrar. Se fosse marroquina, haveria milhares de marroquinos tentando escapar. É uma diferença sutil. Ou não. Como diria Júlia Iglesias, e você sabe disso. Bem, José Carlos, Mohamed VI parabeniza Sánchez. Quero agradecer ao meu irmão Pedro Sánchez pela sua gestão na crise da nossa cidade de Ceuta. Quero agradecer a Marlaska e a todo o PSOE por estarem sempre do nosso lado. Também quero agradecer por toda a ajuda que recebemos do governo de Sánchez, que nos fizeram prosperar economicamente ao longo do meu democrático mandato. Por sua vez, também agradeço ao governo da Espanha por acolher nossos irmãos Segarro e nossos menores estrangeiros não acompanhados. Assim como aos criminosos que fogem do nosso país e que vocês são tão tolos que até os mantinham. Imitaram muito bem a voz dele, acho que fala melhor do que o verdadeiro Mohamed VI.
Muito obrigado. E Antônio me manda uma foto de filme. Dá para ver a praia do Trampolim, um monte de barracas improvisadas, e ele diz: em apenas 2 semanas, os magrebinos construíram mais moradias na Espanha do que Pedro Sánchez em 8 anos. E você tem razão, elas caem sim, mas estão lá. Bem, Henrique, não percam, por favor, meu amigo Pepe Álvares, secretário-geral da UGT, está muito preocupado e triste. Vejam porquê. Pois hoxe acordamos con a tristísima noticia de que algúns pescadores de Lanzarote perderon moito diñeiro por causa da falta de pesca debido ao bloqueio da Mansán de la Mareta, onde está hospedado noso queridísimo e atraente presidente Pedro Sánchez. Veixa, para nós, sindicalistas que adoran Camarán, non damos a mínima para o que acontece como os traballadores deste país. Mas se existe unha categoría que nos importa, é a dos pescadores e marisqueiros, se é que voces entenden. Por tanto, da mesma forma que o goberno nos compra aumentando subsidios para non defendermos os traballadores deste país, e que non convoquemos greves pelo aumento da idade da aposentadoría, nen pela precariedade no traballo, nen pelo prezo da moradía, pedimos ao noso viril presidente Sánchez que protexa nosos traballadores marítimos e asegure noso consumo masivo de frutos do mar. Ou seremos obrigados a traballar e a convocar unha greve? Pois é que, se non houver lagostíns e lagostas, Pepe, temos que facer greve, vamos, é motivo mais do que suficiente. Bom, obrigado Juanvi pela sua doação, você é muito gentil, amigo. Maria Remédios, obrigado. Maria Gaona, muito obrigado. Um beijo grande, Maria, obrigado. Ana Maria Casado, que fez isso pelo PayPal e quase não me deixa dizer como se chama, você sabe quem é, que diz, pela Liberdade. E ela também fez uma doação que agradecemos muito aqui, não aceitamos dinheiro público, vivemos da publicidade e assim continuará sendo. Também não queremos fazer um canal privado para que só quem paga possa assistir. Eu não gosto disso, pelo menos por enquanto. Conchita, a última de hoje. Eu espero, Conchita, que o que você me mandou nunca aconteça. Os anos passam, as décadas... Eu já vou estar aposentado, mas Sánchez continua na Moncloa. Vejam só. Españois e españolas, podo anunciar que despois de 22 reformas eleitorais, 17 pactos e 4 mudanzas de Constitución, continúo contando con una mayoría suficiente para gobernar. Hola, Pedro Sánchez. Quiero que velemos de nacionalidad española. Así podré votar por los 100 ancestros y masirians. Brejando perlo para regularização. A Espanha é nossa. Continuamos votando em Portier. E eu? Quando vai ser a minha vez? Eu também queria ser presidente. No se preocupe, Óscar. Incrível. E se for verdade, a metade da metade do que você me manda, amiga, eu vou embora daqui. Bom, amanhã espero vocês de novo na trincheira. Não baixem a guarda. Mas só pra mentes abertas e pra gente desperta. Da trincheira as balas assobiam e não tem jeito de sair lá fora. Aqui a liberdade tem asas de cera. Ao ver Caspilhão, Susana Gatti, sua garota é minha Caspilhão e mais. Muito obrigado. Obrigado. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.